Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha do Sacratíssimo Rosário de Fátima, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs paroquianos de São José dos Angicos, tanto daqui de Angicos quanto do município de Fernando Pedrosa, bendito seja Deus por mais uma vez nos podermos encontrar para celebrar esta última noite do tríduo que nos prepara para a solenidade ou para a festa de amanhã, a festa da Virgem Mãe de Deus, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Queremos colocar diante do altar e suplicar a intercessão de Maria Santíssima por todas as nossas intenções particulares, comunitárias e também as intenções da Igreja Universal. Mas, sobretudo, supliquemos a Nossa Senhora o dom da paz e da vitória sobre esta pandemia e rezemos também por todos os falecidos, as vítimas e também os falecidos não vítimas, as almas esquecidas do purgatório, a Santa Igreja, o aumento e a santificação do clero, os aniversariantes deste dia, as intenções que vocês trazem no coração e que vão colocar nos comentários. Desde já queremos rezar por todas elas. Entoemos o canto inicial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Humildemente,
reconheçamos as nossas faltas, para menos indignamente celebrarmos estes sagrados mistérios. Cantemos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que preparastes no coração da Virgem Maria uma digna morada para o vosso Filho e um santuário do Espírito Santo, dai-nos um coração puro e dócil, para que, observando fielmente os vossos mandamentos, os amemos sobre todas as coisas e socorramos generosamente os irmãos nas suas necessidades. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, de Antioquia e Icônio, chegaram judeus, que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu Derbe com Barnabé, depois de terem pregado o Evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam e permaneceram firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbitérios para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles confiavam ao Senhor, em que haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilia, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para a Taia. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor, vossos amigos, anunciem.
narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que a minha boca cante a glória do Senhor, e que bendiga todo ser seu santo nome, desde agora para sempre e pelos séculos. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Aleluia, 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 aleluia. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, humanidade do Alto da Esperança, de quem Nossa Senhora de Fátima é padroeira, queridos irmãos, paroquianos que nos veem pela página da Pascom, queridos irmãos que não são paroquianos, mas que também nos assistem e rezam conosco, há um versículo no meio das leituras de hoje que consegue fazer uma ponte com a primeira página de Nossa Senhora de Fátima. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o livro que acompanhamos, este grande, o Evangelho da Igreja, nós acompanhamos durante todo o tempo da Páscoa, nós encontramos hoje um versículo, que é o versículo 22 do capítulo 14 dos Atos,
que nos diz assim: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrarmos no reino de Deus. Os santos, os grandes santos, sempre tiveram uma afeição muito grande pela capacidade de sofrer. E isso não é sadomasoquismo, mas o sofrimento, ele, para o cristão, ele é cheio de muitos bens. Primeiro, ele nos une a Jesus. Depois, ele também prova o nosso amor. Depois, ele também é uma escola de conversão e de desapego. Na primeira aparição, Nossa Senhora em Fátima fez uma pergunta às crianças. Lembrem-se de que eram crianças muito pequenas. A mais velha, nós sabemos, era a Lúcia, que tinha 10 anos. Jacinta tinha 7. Francisco tinha 9. E Nossa Senhora perguntou para eles: vocês querem se oferecer a Deus? E imediatamente Lúcia respondeu: queremos. Era sempre Lúcia que respondia, porque Jacinta via Nossa Senhora e ouvia, mas não falava, só via e ouvia. Francisco apenas via, nem ouvia e nem falava. Tanto que na primeira aparição ele fica encantado com o êxtase das duas meninas e não sabe o que elas estão vendo. E Nossa Senhora diz: diga a ele que reze o terço, que ele vai me ver. Então, nas primeiras Ave Marias, ele vê Nossa Senhora. Mas ali, Nossa Senhora diz: quereis oferecermos a Deus? E Lúcia responde: queremos. E Nossa Senhora disse: então tereis muito que sofrer, mas a graça será o vosso conforto. Mas tereis muito que sofrer. E no meio desse contexto, quando nós olhamos a vida daquelas 3 crianças, nós vemos que tudo foi desenhado à custa de muitos sofrimentos. Nós sabemos que foram presos, nós sabemos que foram colocados numa cadeia pública no meio de outros presos adultos. Nós sabemos que eles sofreram toda a pressão da família e da comunidade, até dos professores na escola. Nós sabemos que esses videntes sofreram também até para partir daqui. Francisco e Jacinta, Nossa Senhora prometeu que eles iriam logo, ela os levaria logo para o céu. Tanto é que eles foram vítimas da gripe espanhola, que dizimou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Inclusive aqui no Brasil matou muita gente, matou até o presidente da República. Isso nos anos 20. E hoje nós vamos trazer à nossa reflexão os pastorinhos, mas vamos 2. No ano passado, lá na capela, quando estava tudo bem sem o coronavírus, nós pregamos uma noite sobre Jacinta, sobre Santa Jacinta. E hoje nós vamos refletir, mesmo brevemente, sobre São Francisco Marto, o irmão de Jacinta. E nós vamos começar com a descrição que a sua própria mãe, Dona Olímpia, faz do filho. Ela dizia assim: Francisco, meu filho, tinha olhos clarinhos, mais vivos do que os meus quando eu era nova. Ele tinha uma carinha redonda, bochechuda, um tanto morena,
tinha uma boca pequena e lábios finos. É assim que a sua mãe, Dona Olímpia, o descreve. Aqui é um pouco da fisionomia mesmo facial de Francisco. Mas nós vamos hoje, mesmo que brevemente, conhecer um pouco, muito pouco, da sua fisionomia espiritual. E essas crianças, elas nos têm muito a ensinar. Às vezes nós, adultos, sofremos tanto para nos converter, mas essas criancinhas têm caminhos para nós muito seguros. E Francisco, ele nasceu no dia 11 de junho de 1908. O nome da mãe dele era Dona Olímpia e o pai era Manuel Marto. A mãe dele casou-se com o pai dele, ela era viúva de um primeiro casamento, que não deu certo, porque ficou viúva, não é? Então ela tinha 2 filhos do primeiro casamento, que era Manuel, que era o mais velho, ele tinha 19 anos. Antônio era o mais velho, depois vinha Manuel, os 2 do primeiro casamento, e vieram do casamento que gerou Francisco e Jacinta, José, Florinda, João e Jacinta. Francisco, muito cedo, começou a trabalhar. Ele tinha uma afeição muito grande pelos animais, pela natureza, e ele, com 7 anos, já estava responsável também por pastorear as ovelhas. E a sua irmã Jacinta o acompanhava, que por sua vez os 2 acompanhavam sua prima Lúcia, que morava uma rua à frente deles. Quem um dia puder ir ao Justel vai perceber a proximidade da casa das 2 famílias. Ele teve um colega de escola chamado Antônio Reis. Esse menino depois tornou-se sacerdote. E Antônio Reis dizia de Francisco, ele distinguia-se de todos os outros meninos por sua enorme e conquistadora bondade e humildade. Vejam só, Francisco já tinha a vivência dessas virtudes, mesmo tão pequeno. E esse amigo dele, Antônio Reis, dizia, ele não levava a sério as críticas, nem escárnios, nem guardava rancor, nem do professor, nem dos colegas. O que é que o amigo dele está querendo nos dizer, Antônio dos Reis? Francisco sofreu muito na escola, porque ele teve um professor crítico, ferrenho, à igreja. Lembram que quando a nova república foi instalada, nós falamos disso ontem, houve uma revolução muito grande, uma raiva do clero, e o ensino religioso foi suspenso nas escolas. Então muitos professores, eivados de ideologia, ateísmo, talvez ódio também à igreja e ao clero, colocavam o ensinamento das crianças. E o professor de Francisco dizia que ele era um charlatãozinho, um vidente falso, que ele não viu nada. E ele nunca revidou, baixava a cabeça e permanecia em silêncio. Na verdade, ele conhecia a sua verdade. Francisco também era um menino que se destacava pela contemplação. No dia da canonização dele, lá em Fátima, quando o bispo do Antônio Marcos, o cardeal do Antônio Marcos, foi fazer a breve biografia dos videntes, que quando vai se canonizar um santo, a diocese, o bispo lê para o Papa uma biografia daquele santo que vai subir a partir dali para os altares. E quando o bispo do Antônio Marcos, bispo de Leiria e Fátima, foi proferir a biografia de Francisco, ele disse: Santo Padre, nós temos em Francisco Marto, no Beato Francisco Marto, o mais místico dos videntes. Mais místico dos videntes. E ele era um menino que se comovia muito com o
que era sobrenatural, o que era sagrado. E ele diz: o que mais me comovia era aquela luz que é Deus. Mas na frente, quando a gente vê algumas frases de Francisco, nós vamos ter uma ideia da sua estatura espiritual e como ele tem uma força convertedora sobre nós. Francisco também era, como todo menino do seu tempo, brincalhão, pacífico, doce, bondoso, bem-humorado, sincero, e como toda criança gostava de brincar, gostava de jogar. Mas ele também tinha a virtude da transparência e da delicadeza. Dizem que Francisco não tratava ninguém com rispidez, ao contrário de Jacinta, que algumas vezes, sobretudo antes das aparições, ficava, Lúcia chega a dizer isso nas suas memórias, emburrada. E ele também era músico. Ele tocava pífaro, que é um tipo de flauta que se usava muito, e ele gostava, segundo Lúcia, de preencher o silêncio dos vales com a doçura da sua música. Gente, estamos falando de uma criança de 9 anos. Ele também era, como disse o próprio bispo, um ser seduzido pela transcendência. Era um menino de uma vida interior profunda. Francisco adoeceu em 1918, no fim do ano, e morreu em 4 de abril de 1919, no ano seguinte. E ele, durante o tempo que ficou doente, se queixava muito de ter dificuldade de rezar o texto, porque as dores, a gripe espanhola, ou a pneumônica, como eles chamavam, era tão violenta no organismo que ele muitas vezes sentia o textinho dele cair das mãos. E ele dizia: Lúcia, como eu sofro quando eu vou rezar e não consigo segurar o texto. Já perto do fim da vida, Francisco vai dizer que tem pena por não conseguir mais, por causa das dores, encostar o rosto no chão para adorar a Deus, como o anjo lhes tinha ensinado na primeira aparição que nós já falamos aqui, durante as meditações do texto, antes da gente começar o tríduo. Nós viemos nos preparando já antes. Então, ele se queixava disso. Francisco também foi um menino que desenvolveu um amor grandiosíssimo pela Eucaristia, tanto pela missa celebrada, quanto pela Eucaristia dos sacrários, onde ele adorava com muito empenho. E ele aprendeu a chamar Nosso Senhor de Jesus escondido. Lembrem-se de que eles tiveram a experiência com o anjo de comungar o cálice que o anjo trazia na mão, antes das aparições de Nossa Senhora. Então Francisco, muitas vezes, já sabendo que se aproximava o momento de Nossa Senhora levá-lo, fugiu, como uma criança que não tem ainda o alcance das suas habilidades, mesmo sendo muito virtuosa. Muitas vezes, no nosso linguajar de hoje, gazeava a aula para ir visitar o Santíssimo. E ele dizia: vou fazer companhia a Jesus escondido. E algumas vezes ele pôde ir à missa na semana. E ele dizia que como era boa a missa na semana, porque era tranquila e mais silenciosa. Certamente porque havia um número menor de pessoas, não sei o que Francisco queria dizer, mas Deus e Nossa Senhora o sabem. E lembremos que na primeira aparição, quando Lúcia perguntou se ele ia para o céu,
Nossa Senhora disse que sim, mas ele ia ter que rezar muitos textos, ele ia ter que ser muito provado, ia ter que rezar muito. A personalidade de Francisco, gente, era tão equilibrada que se Francisco tivesse crescido, ele com certeza daria um grande sacerdote, ou um pai de família admirável. E vamos agora para algumas frases suas que eu selecionei aqui, que irão nos instigar a meditar e também nos colocar diante de Francisco, porque ele hoje nos interpela. São Francisco Marco hoje nos interpela e nos cobra também que nós nos convertamos àquela mensagem que a Senhora mais branca mais brilhante do que o sol, mais branca do que a neve, cercada de luz, trouxe a cova da Iria. E ele, uma vez interrogado, ele dizia: eu gostei muito de ver o anjo, gostei mais de ver Nossa Senhora. Mas é claro, mas do que eu gostei mais foi de ver a Deus, naquela luz que Nossa Senhora nos metia no peito. Ele entendeu, gente, que aquele brilho incomparável de Nossa Senhora era a luz do próprio Deus que a cercava, a mulher vestida de sol, mais brilhante do que o sol. E ele dizia: oh, como é Deus! Isso ninguém pode explicar. Olhem quanta sensibilidade espiritual, quanta madureza de espírito nessa criança. Ele, quando falou sobre comungar, ele dizia: eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia como era, mas sentia que Deus estava em mim. Falei já aqui de que ele era um menino muito contemplativo, então ele expressava isso. Ele dizia: eu gosto mais de rezar sozinho para pensar e consolar Nosso Senhor, que está tão triste por causa dos pecadores. Falei também da escola, tem uma frase dele muito emblemática, que ele dizia: tu, falando com Lúcia, vai à escola, que eu fico aqui na igreja. Gente, o caminho deles para a escola passava em frente à igreja e ao cemitério. Tu vais à escola, eu fico aqui na igreja, junto de Jesus escondido. Ele era muito convicto de que rapidamente Nossa Senhora iria levá-lo para o céu. Quanto a Lúcia, ele sabia do que Nossa Senhora lhe tinha dito: quero que você aprenda a ler e escrever, porque você ainda vai ficar aqui algum tempo. Meu filho vai ser vice de você algum tempo. E olhem, gente, ele, diante do assédio das pessoas, ele chegava a comentar: gosto muito de ir à igreja rezar, mas quando eu entro lá e alguém me vê, rapidamente as pessoas correm atrás de nós para fazer perguntas. E olha o que é que ele dizia: esta gente fica tão contente só porque lhe dizemos que Nossa Senhora mandou rezar o texto e que aprendêssemos a ler. O que seria se soubessem o que ela nos mostrou em Deus? Olha o alcance do mistério do qual ele esteve diante. Esse povo está contente porque Nossa Senhora mandou rezar o texto. Imagine se eles soubessem o mistério de Deus que ela nos mostrou. E para voltar para o início da nossa reflexão, ele dizia: Nossa Senhora disse que iríamos ter muito que sofrer. Não me importo, não tenho medo, eu quero ir para o céu. Veja qual era a maior inspiração, a aspiração do coração dessa criança. E em nenhum momento Francisco foi uma criança alienada, porque tinha seus colegas, porque brincava, porque tinha sua vida de família, tinha o cuidado dos animais, mas apontava o coração de Francisco para o céu, aquele grande
aquela grande palavra de São Paulo, buscar as coisas do alto, onde está Cristo à direita de Deus, esse menino já fazia, já tinha esse entendimento. E no final da sua vida, já no meio dos mais profundos sofrimentos, ele dizia: sofro para consolar Nosso Senhor, e depois, daqui a pouquinho, eu já estarei no céu. E ele, ao contrário de Jacinta, conseguiu receber a comunhão antes de morrer. Jacinta não conseguiu, mas ele comungou um dia antes. E São Francisco Marcos, na sua inocência, na sua mística, no seu amor a Nossa Senhora, também ajude a nós neste caminho de conversão que queremos trilhar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos cantar a ladainha de Nossa Senhora, suplicando a ela por todas as nossas intenções universais, particulares, comunitárias, e também pelas intenções que vão sendo deixadas nos comentários da transmissão. Santa Maria, ora, Santa Virgem, ora, Santa Virgem, ora pro nobis, Mater Christiana, ora pro nobis, ora pro
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Olhai, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar, na memória da Virgem Maria, e concedei-nos que, seguindo o seu exemplo, guardemos fielmente e meditemos continuamente as riquezas da graça do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte, por Cristo, Senhor nosso. Na vossa infinita bondade destes à bem-aventurada Virgem Maria um coração sábio e dócil para fazer sempre a vossa vontade, um coração novo e humilde para imprimir-lhes nele a lei da nova aliança, um coração simples e puro que a tornou digna de conceder virginalmente o vosso Filho e de vos contemplar eternamente na visão celeste, um coração firme e vigilante para suportar corajosamente a espada da dor e esperar fielmente a ressurreição do seu Filho. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos serve. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei em nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jaime e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Aqueles cujos nomes podem estar figurando nos comentários, os que estão em nossa mente, os devotos de Nossa Senhora de Fátima, desta nossa paróquia, que já faleceram, e os do mundo inteiro. E todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos, com São Francisco Mártir, com Santa Jacinta Mártir, com São Sebastião, com São Roque, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Maria guardava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Fazer a sua comunhão espiritual, deseje receber Nosso Senhor na sua alma. A comunhão espiritual consiste em um profundo desejo de ter Nosso Senhor conosco. Com a oração de Santo Afonso, procuremos a graça desta comunhão. Creio, Senhor, que estás verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas. E desejo possuir-vos em minha alma.
Desejo possuir-vos em minha alma, mas como agora não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. E como se já vos tivesse recebido, uno-me inteiramente a vós. Não consintais, Senhor, que de vós jamais me aparte. Amém. Oremos. Senhor, que nos fizestes participar no sacramento da redenção eterna, concedei que ao celebrarmos a memória do Imaculado Coração da Virgem Maria, nos alegremos com a plenitude da vossa graça e sintamos crescer continuamente em nós os frutos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, queremos agradecer profundamente a você que assistiu esta transmissão aqui direto da residência paroquial. Queremos agradecer de coração também aos que estão aqui, Natan, sustentando o canto e o órgão, Lucas Mateus, cuidando da transmissão. Bendito seja Deus. Queremos também agradecer a quem está vivendo este mês de maio na sua igreja doméstica, vivendo aquele tema que tem alentado e animado a nossa reunião diária em casa. Mãe querida, minha casa é o vosso altar. Queremos agradecer também a tantos amigos de outras paróquias
que estão nos vendo. Paróquias por onde já passei, as pessoas comentam, pedem a bênção, que alegria. E de alguma forma a gente até mata a saudade e se sente unido. Todos tinham certeza da minha mais profunda oração, amizade, carinho e também saudade. Saibam que os coloco diariamente no coração da Santíssima Virgem e no coração de Jesus. E quanto à programação de amanhã, a missa será nesse mesmo horário, mas à tarde vai haver um abraço de Nossa Senhora na cidade. Amanhã é o dia do encerramento da festa lá de Nossa Senhora de Fátima, a padroeira do Alto da Esperança. Mas, infelizmente, pelas situações vigentes, nós não podemos ter a missa com o povo, nem tampouco a grande procissão, que tanto nos anima, nos alegra e aproxima de Deus e de Nossa Senhora. Isso é triste. Nós não vamos dizer que ninguém está feliz com isso, porque eu não estou e sei que você também não. A sinceridade é uma graça. É algo muito doloroso que Deus nos permitiu para nos fazer crescer tudo o que estamos passando. Eu sei que no final, como Nossa Senhora prometeu, ela vai triunfar. Mas também sei que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se a gente não crê nisso, a gente não tem fé. Isso está na palavra do Senhor. Então, submetamos ao que estamos vivendo, mas com espírito de oração. E como não podemos ter tudo isso, mas pelo menos Nossa Senhora, a imagem querida da Mãe de Deus, tão preciosa e bela, irá passar por algumas ruas da nossa cidade, visitando ou acolhendo o carinho do seu povo que estaria na procissão, se fosse acontecer a procissão normalmente. Peço a compreensão de todos. A imagem não pode passar em todas as ruas, e olha que passará em muitas ruas, mas algumas pessoas dizem: olha, o padrão vai passar na minha rua, a rua não sei o que não foi contemplada, não sei o que não foi contemplada. Mas se você mora perto de alguma rua por onde Nossa Senhora vai passar, e você pode estar lá, vai esperar pertinho da sua casa. Cuidado para não ferir o isolamento, coloque sua máscara, cuidado com as aglomerações, mas vá ver Nossa Senhora passar. Por que ela não pode andar em toda a cidade? Porque há ruas que não tem como a gente fazer um percurso facilitado. E também a imagem precisa voltar para a sua igreja. E nós precisamos estar aqui a tempo para celebrar a Santa Missa. Então, simbolicamente, Nossa Senhora vai passar em todos os bairros. E se você sabe por onde ela passará, se viu o itinerário da Pascom, prepare sua rua, ou melhor, à frente da sua casa. Coloque uma toalha, flores, um pequeno altar. E acolha a Mãe de Deus que vem ao nosso encontro, na sua sagrada imagem, com a alegria de Isabel, aquela alegria que nasce do Espírito. Como eu posso merecer que a Mãe do meu Senhor me venha visitar? Então amanhã estaremos nos preparando para acolher a imagem. Sairá da Igreja Matriz às 3 horas. Então nós vamos ouvir os fogos, já vamos ficar atentos, tá bom? Agora vamos cantar o hino de Nossa Senhora de Fátima. A gente canta 2 estrofes, despede e continua cantando. A toda gente
Graças a Deus.